Está no ar mais uma edição do DTTV Manchetes. Hoje, 23 de fevereiro de 2021. A cotação do dólar comercial 5,44, turismo 5,63. Vamos agora para as manchetes de alguns dos principais jornais do Brasil neste 23 de fevereiro. Começamos hoje pelas manchetes do jornal O Dia, do Rio de Janeiro. Deputado federal Felício Laterça, vice-presidente do PSL no Rio, chamou Silveira de corrupto e mentiroso. Daniel Silveira é acusado de corrupção e gravações ilegais. Até Bolsonaro teria sido alvo. Conselho de Ética inicia hoje e a análise do parlamentar que ameaçou o STF tem o prazo de 60 dias. Após esse período, o Conselho pode arquivar a representação, aplicar censura verbal e escrita, suspender prerrogativas regimentais, aplicar suspensão temporária do exercício do mandato ou até mesmo a perda do mandato. União pode ser multada por transferir 34 infectados de Manaus para o Rio. Segundo o Ministério Público Federal, internações de pacientes com Covid vindos de Manaus descumpriram acordo judicial. A informação foi confirmada pela Defensoria Pública da União e pelo Ministério Público Federal, que apuram as circunstâncias das transferências sem prévia autorização das autoridades municipal e estadual de saúde do Rio. Procon do Rio terá mutirão de conciliação entre alunos e instituições pagas de ensino. O mutirão será online e busca encontrar uma conciliação entre consumidores e fornecedores do segmento da educação, que foi muito afetado no último ano. Destaques do jornal O Sul, do Rio Grande do Sul. Mortes por coronavírus estão em queda no mundo. O número de novos casos de Covid-19 no mundo vem caindo nas últimas semanas. De acordo com o boletim semanal mais recente da Organização Mundial de Saúde, do dia 16 deste mês, houve uma redução de 16% nas infecções em relação à semana anterior. O governo gaúcho mudou as restrições de atividades. Fechamento passa a ser às 20 horas e não às 22 e aulas presenciais estão liberadas até a segunda série nas regiões com bandeira preta. As medidas foram anunciadas ontem pelo governador Eduardo Leite. Porto Alegre tem número recorde de adultos com coronavírus internados em leitos de UTI. Em meio ao agravamento de indicadores da pandemia no Rio Grande do Sul, Porto Alegre registrou no final da tarde desta segunda-feira um recorde que se refere aos internados por coronavírus nas UTIs, 350 pacientes. Somados aos demais atendidos nesse tipo de estrutura hospitalar, são ao todo 762 indivíduos, uma lotação geral superior a 96%. Vamos agora para as principais manchetes do jornal O Rio Branco, no Acre. A pedido do senador Márcio Bittar, Cruz Vermelha doará 50 mil quilos de donativos às famílias atingidas pelas enchentes no Acre. O presidente nacional da entidade confirmou através de ofício o envio da ajuda humanitária. Médico infectologista pede vacinação em massa no Acre e abre os olhos do governo sobre os alagados.
O Dr. Thor Dantas usou as redes sociais ontem para pedir e fazer um alerta importante ao governo do Acre e também ao Ministério da Saúde para que seja realizado o mais breve possível a vacinação em massa na população do Acre, devido ao aumento desenfreado de casos de infecção pelo novo coronavírus e o contágio às pessoas que já estão sofrendo com os alagamentos. Segundo ele, o sistema de saúde do estado já vem dando sinais de colapso. Todo o Acre permanece na fase vermelha até março. A nova avaliação da classificação do nível de risco da Covid-19 no Acre foi divulgada ontem pelo Comitê Especial de Enfrentamento à Doença no estado. De acordo com os dados avaliados pelo comitê, o Acre permanece em situação de emergência, podendo sofrer uma piora no seu cenário com o aumento na transmissão. O governo do Acre pede mais leitos, usinas de oxigênio, doses extras da vacina e anuncia ajuda aos alagados. O governo anunciou ainda a chegada do presidente Bolsonaro na sua primeira visita ao Acre como presidente da República, marcada ainda para esta semana. Destaques de hoje do jornal O Dia de São Paulo. Mercado diminui projeção para crescimento da economia em 2021. A previsão do mercado financeiro para o crescimento da economia brasileira este ano caiu de 3,43% para 3,29%. A estimativa está no boletim Focus de ontem, que é uma pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central com os principais indicadores econômicos. Semana começa com dólar em alta e Ibovespa em queda. O dólar iniciou a semana em alta, impulsionado pela volatilidade do mercado frente à troca de comando na Petrobras, anunciada na semana passada pelo presidente Bolsonaro. A moeda subiu 1,26%, ontem, segunda-feira, 22 de fevereiro. O índice Ibovespa fechou em queda de 4,7%. O Ibovespa é o principal indicador de desempenho das ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo e reúne as empresas mais importantes do mercado de capitais brasileiros. A queda do indicador foi impactada principalmente pelas ações da Petrobras, que registraram forte queda nesta segunda, primeiro dia do funcionamento do mercado financeiro após o anúncio da troca do presidente. Governo de São Paulo anuncia 100 mil bolsas auxílio à população desempregada em 2021. O governador João Dória anunciou ontem duas iniciativas que vão beneficiar 100 mil cidadãos paulistas até o final do ano. O programa Bolsa Trabalho, que tem o objetivo de oferecer bolsa auxílio e qualificação profissional online para a população desempregada, principalmente durante a pandemia. E também o programa Via Rápida, que a partir do mês de março contará com bolsa para estudantes matriculados nos cursos que serão oferecidos. São Paulo registra maior número de pacientes em UTIs desde o início da pandemia. O estado de São Paulo bateu ontem um triste recorde ao alcançar o maior número de pessoas internadas em unidades de terapia intensiva destinadas a pacientes com Covid-19 desde o início da pandemia. O estado tem hoje 6.410 pessoas internadas em UTIs. Além disso, 7.196 pessoas estão internadas em enfermarias. Até então, o número mais alto em ocupação de leitos de UTI havia sido em julho do ano passado, com 6.257, quando o estado havia atingido o pico do número de pessoas doentes. Justiça do Trabalho mantém liminar que proíbe a montadora Ford
de demissão coletiva dos seus trabalhadores da fábrica de Taubaté. A empresa também continua impedida de se desfazer de bens e maquinários até a conclusão das negociações coletivas. A decisão foi motivada por um recurso da empresa apresentado após a decisão proferida no dia 5 de fevereiro, que também impediu a dispensa em massa dos empregados. A Ford anunciou em janeiro o fechamento de todas as suas fábricas no Brasil após mais de 100 anos montando veículos no país. Entre outros fatores, a empresa citou os impactos causados pela pandemia como um dos principais responsáveis. Maior produtor mundial de vacinas pede paciência a países. O Instituto Serum da Índia, o maior fabricante mundial de vacinas, pediu aos países que aguardem imunizantes contra a Covid-19 e que sejam pacientes. O Instituto foi orientado para dar prioridade às enormes necessidades da Índia e, juntamente com esse equilíbrio, na sequência, as necessidades do resto do mundo. Ele não informou de onde veio a ordem e se essas instruções são novas. Responsável por 60% das vacinas mundiais antes da pandemia, o Instituto Indiano está produzindo centenas de milhões de doses da vacina anglo-sueca AstraZeneca em suas instalações no oeste da Índia e já enviou milhões para o estrangeiro, incluindo o Brasil. Manchetes do jornal Diário Regional do ABC Paulista. São Bernardo adia aulas presenciais e anuncia toque de recolher das 22 às 5 horas. Prefeitura suspendeu reuniões com pais e entrega de material e uniformes escolares. Aulas da rede particular serão interrompidas a partir de 1º de março e o retorno das aulas presenciais nas redes municipal e estadual também foram suspensas. A Prefeitura informou que as medidas têm como base o avanço da média móvel de mortes e o aumento da ocupação de leitos de UTI na rede municipal. Prefeitura de Diadema aplica testes rápidos para detecção do novo coronavírus em feirantes. A medida faz parte da campanha Sua Vida Importa para Mim. Foram testados 84 feirantes e, para evitar aglomerações, foi realizado o agendamento prévio. Durante a testagem, não foi detectado casos de Covid. Jovens de Diadema criam startup voltada à formação continuada de professores. A startup tem como foco, além da capacitação, a valorização dos docentes e também da educação. Hoje, a plataforma já oferece 11 cursos focados em uma educação mais digital que ajuda os professores a levarem uma educação mais inovadora para a sala de aula. Esse foi o DTTV Manchetes de hoje, 23 de fevereiro de 2021. Acompanhe também o podcast DTTV Manchetes nas principais plataformas de podcast, entre elas o Spotify. Acompanhe a DTTV pelas nossas redes sociais.